Nossos lindões, Croiser aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a quarta temporada de Cobra Kai, que estreou nessa sexta-feira, dia 31, e sim, dia 31 de dezembro eu tô aqui com o vídeo pra falar dessa série, então ó, já deixa o seu gostei. Inclusive, gente, esse vídeo vão ter spoilers, se você ainda não assistiu, tem vídeo sem spoilers já aqui no canal, vou deixar o link na descrição, aqui no card também, e saibam que vão ter muitos vídeos de Cobra Kai ainda aqui no canal, então pra não perder nada, se inscreve e clica no sininho pra receber notificação para quando eu tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, nessa temporada a gente vê uma junção inusitada do Miyagi-Do do Daniel LaRusso com o Presas de Águia do Johnny Lawrence, mas muito também porque temos um grande embate do outro lado com o Cobra Kai do Chris, que pede ajuda pro Terry Silver, que não é nada gente boa e é mais psicopata até que o Chris, ou seja, o negócio intensifica mais ainda. E eles vão resolver essa pendência no torneio regional e quem perder simplesmente não pode ter mais o dojo. Então, por exemplo, se o Cobra Kai vencer, o Daniel e o Johnny simplesmente não vão poder mais ter o Miyagi-Do e o Presas de Águia. E a gente vê até o final dessa temporada que as coisas intensificam e muito com o vencimento do Cobra Kai no torneio regional. Essa temporada, ela tá um negócio assim de louco. Como eu tinha falado já na minha análise sem spoilers, ela é uma das minhas favoritas com certeza. Obviamente eu tenho um apego emocional muito grande com a primeira temporada, mas aqui as coisas elas se intensificam tanto e as coisas são tão bem desenvolvidas, os personagens também, que ela realmente foi uma temporada que em nenhum momento eu senti uma problemática muito grande, me incomodou em algum aspecto. Tem algumas pequenas coisinhas que eu vou citando ao longo aqui do vídeo, mas é muito mais pensamentos, devaneios aí do que ressalva com relação à história ou aos personagens. Bom, para a gente começar a falar sobre essa temporada, vamos começar do começo até a gente chegar ali no torneio e inclusive fico muito feliz que a gente teve realmente o torneio no final, né, ali, porque quando a gente assistiu aos trailers e com a quinta temporada já confirmada, eu fiquei com bastante medo e eu vi que na minha análise de trailer, muitos de vocês também falaram que ficava com medo de repente o torneio parar assim no meio, no ápice e só continuar na quinta temporada. Não foi o que aconteceu, a gente tem um enredo bem fechado para essa temporada e uma chamada para a próxima. Já vamos falar aqui disso, mas então vamos lá começar do começo. Vamos começar falando sobre o Johnny e o Daniel, porque eu particularmente queria ver muito como que seria essa junção. Como eu falei no meu vídeo sem spoilers, a gente já imaginava que não seria algo fácil, mas eu achei muito interessante que eles simplesmente não deram certo e eles assumiram isso. Eles foram tentando até o momento que conseguia, inclusive tiveram um embate ali entre os dois e é muito interessante porque essa temporada ela trabalha com umas minúcias bem legais desde o primeiro episódio. E nesse momento que a gente vê que o Daniel e o Johnny lutam entre eles, a gente vê que dá empate. Então a gente vê que os ensinamentos deles, os dois são consistentes e os dois também têm consistências, como o próprio pessoal do Cobra Kai, né, percebeu que eles tinham sim pontos fracos dentro dos ensinamentos deles e que seria uma forma deles trabalharem e ganhar ali no torneio. Então a gente vê que ambos ensinamentos eles são bem consistentes, mas muito próximos, e isso é muito legal porque a gente sabe que no momento que aconteceria a junção deles, seria um momento crucial ali para eles conseguirem inclusive vencer o torneio. Tanto que a gente vê mais ou menos isso ali na Sen, mas ela também trouxe o estilo próprio dela dentro desses dois ensinamentos, mas infelizmente eles não conseguiram fazer essa junção logo nessa quarta temporada, mas isso vai ser extremamente essencial, inclusive para a próxima temporada e para o desenvolvimento deles. Lá, quando eles estão no torneio, eles veem que realmente unir forças era o essencial. Isso não foi uma descoberta deles, na realidade foi uma descoberta dos alunos, conforme eles foram tendo todos os ensinamentos, né? Como eu tinha falado, essa é uma temporada que fala muito sobre se descobrir, e o próprio Daniel, né, ele entende muito disso, dos ensinamentos do próprio Miyagi sobre crescer o bonsai, né, meio que preparar o terreno para ele ser o que ele gostaria de ser. Então o Daniel, ele tem essa percepção na própria Sen, que por mais que ele quisesse podar ela em vários momentos, ainda assim tinha as coisas que ela gostava, o estilo dela. Então toda essa preparação foi muito importante para todos os alunos e esse entendimento só veio ali no final e vai ser completamente essencial
pra quando a gente tem o final ali do Chosen. Já vamos falar disso. Mas assim, também de uma forma geral, é muito engraçado a gente acompanhar. Eu já imaginava que seria super engraçado. Tem um episódio específico, né, que a gente vê o Johnny indo ali pros ensinamentos do Daniel, ele zero paciência, e também depois, né, o Daniel com os ensinamentos ali do Johnny, dele falando que ele precisava ser homem. Enfim, é muito engraçado, cada um ali dentro das suas características, mesmo o Johnny sendo brutão, né, a gente sabe que ele tem um entendimento da importância das coisas. E eu devo dizer também que um dos receios que eu tinha com essa temporada, principalmente trazendo Terry Silver pra ela, é se o Johnny ficaria muito aleatório. Porque quando a gente pensa no Cobra Kai, de uma forma geral, muito veio da redenção do Johnny Lawrence, né? Que vinha como esse grande vilão. E aqui a gente passa a entender mais as características dele, algumas coisas que aconteceu, a perspectiva dele sobre o passado, inclusive com Daniel. E eu fiquei com receio dele ficar um pouquinho de lado, mas não, aqui nessa temporada eles inclusive trouxeram uma pessoalidade do próprio Terry com o Johnny, tanto na questão ali com o Chris, quando ele fala que a fraqueza do Chris é o Johnny, mas também toda a questão, né, do filho dele, porque eles ressaltam muitas características dos personagens, né, então o Terry, ele é um personagem que vê muito a fraqueza do outro, então ele trabalha isso também, tanto no Daniel quanto no Johnny, até mesmo quando ele mesmo fala, né, pro Daniel, você não gosta de mim, você me culpa, porque no final das contas você gostou do Cobra Kai. E é muito interessante, porque na minha análise de trailer eu tinha falado, né, que indiretamente ele poderia ajudar o Daniel. E não que ele ajudou, né, mas ele conseguiu ter meio que esse direcionamento no final das contas, porque ele conseguiu entender a importância do Strike First, por exemplo, do fundamento do Cobra Kai, quando ele aprende mais ali pro final, né, junto com a Sam, inclusive, quando ela fala que ela quer ser ela mesma. Então, eu gostei muito de como eles encaixaram tudo muito bem e como os personagens tiveram um entendimento. E consecutivo a isso, a gente tem uma noção maior sobre o fundamento dos dois, a gente consegue entender a essência do Cobra Kai, que mesmo que seja mais brutal e tudo mais, dentro da visão do Johnny Lawrence, não é algo tão problemático. Lógico que levou a grandes problemáticas que a gente viu nas temporadas anteriores, mas também tem as coisas boas, como o próprio Daniel destaca, né? E outro aspecto que eu também gostei muito dessa relação foi como eles fizeram essa troca da Sam ali com o Johnny e o Miguel com o Daniel. Ambos ajudavam muito a cada um entender a importância e também o quão poderia ajudar dentro dos fundamentos ensinados deles, mas também dentro dos seus entendimentos internos. Eu falei bastante da Sam, né, sobre ela mesma criar as suas próprias características, então ela entendeu os fundamentos do Cobra Kai, no caso presas de águia, né, mas ainda assim são fundamentos do Cobra Kai. Ela conseguiu entender aspectos que ela não gostava do Miyagi-Do, que ela respeitava, mas que não eram aspectos dela, assim como o próprio Miguel. E eu não sei se foi muito polêmico, né, ele ter desistido ali do torneio. Quando eu assisti, eu fiquei pensando que talvez algumas pessoas não gostassem disso, mas eu acho que dentro de todo o contexto fez muito sentido pro personagem, até porque, como eu falei, é uma temporada que fala muito sobre essas coisas internalizadas e eu acho que essa dualidade, né, dos ensinamentos, eles não acontecem só no dojo, mas eles terem o entendimento disso e encontrar esse meio termo também faz com que eles se encontrem de uma forma geral em todos os personagens. Então o Miguel, ele vê que muito do que ele estava envolto ali não era mais uma característica dele, que ele gosta assim do karatê, mas que ele precisava resolver algumas coisas, assim como a Tori, né? Eles têm um paralelo meio similar com a família, da mesma forma que o Rob. Eu acho que o Rob seria um exemplo melhor, porque ambos têm questões com os pais e muito das raivas que a gente vê deles, né, tá envolto também dessa falta da imagem paterna que ambos têm. E a gente vê que muito do que o Miguel canalizava no karatê e a relação que ele tinha com o Johnny também era uma relação de pai. Então eu acho que faz sentido. Óbvio que a gente queria ver, né, essa briga entre o Rob e o Miguel. E nossa, gente, quando chega no final do episódio 9 e ele tá estatelado ali no chão, que desesperador, sério. Eu achei que ele ia voltar a ter uma problemática. E foi
que nem eu falei no meu vídeo sem spoilers, se essa série fosse semanal, a gente ia surtar durante uma semana, quando chegasse nesse episódio, enfim, que bom que ficou tudo bem. Mas retomando aqui, como eu falei, essa temporada tem muito sobre se entender, saber quem é você, mas também fala muito sobre quebra de ciclo, e a gente vê isso sendo desenvolvido em vários personagens, como o próprio Johnny e o Daniel. O que eles fazem no final das contas, o entendimento deles é uma quebra de ciclo. Eles deixam as diferenças de lado por muito tempo, mas isso também acontece no arco do Robbie, no arco da Tori, no arco do Kenny e possivelmente no arco do Anthony, mas já vamos falar aqui. Antes eu queria pegar, ainda que eu tô falando dessas duplinhas de Dojo e tudo mais, e falar um pouco sobre o Terry e o Chrissy, porque foi um arco que me surpreendeu e muito. Eu achava que ali da ligação, né, do Chrissy, o Terry iria aparecer lá no dojo e tudo mais, e aí eles iam fazer o Cobra Kai. Só que não, foi um negócio que demorou um pouquinho mais pra vir, se eu não me engano acontece ali no 4º episódio, e teve muita questão internalizada do Terry. Quando a gente chega no final, né, a gente entende porque ele precisou fazer terapia, coitado, vai precisar voltar de novo, mas eu gostei porque ele coloca de primeiro momento o absurdo que foi, né, ele até fala assim, meu Deus, eu infernizava um adolescente e ele já era um homem adulto, sabe? E por isso que eu tinha falado no meu vídeo sem spoilers, né, que é muito interessante como o Cobra Kai, ele consegue trazer esse contexto do passado, trazer pro presente e questionar algumas atitudes, os próprios personagens fazerem isso, mas ainda assim não perder a essência desses personagens, tanto que a gente vê, né, ao longo da temporada o que acontece com o Terry Silver, mas a forma que essas características são trabalhadas é um ponto super positivo sobre essa temporada, porque a gente vê que, por exemplo, o Terry, ele é um personagem que fala muito sobre a fraqueza do outro, e já o Chrissy, ele é um personagem que entra muito na mente do outro, então muito, inclusive, do arco do Terry, dele ter sido convencido, veio por essa característica do Chrissy, a forma que ele entrou na mente dele, tanto que ele fala, né, a minha fraqueza é você, assim como a sua fraqueza é o Johnny. Aí retoma, né, essa questão da quebra do ciclo. Ele quebra o próprio ciclo e o Terry, ele é absurdo, ele vem como um vilão que, assim, eu sabia que o Chris era mau e eu não imaginava que daria para intensificar. Eu sei que o Cobra Kai, né, numa forma geral, foi se intensificando. Eu sei que no Karate Kid também se intensificava, mas no Cobra Kai eu não imaginava que dava para piorar e tanto, e a gente vê que ele vem também como um lance de businessman, então ele burlou o campeonato, ele colocou o Chris na prisão, então é muito absurdo como o personagem ele é desenvolvido e como isso vai crescendo conforme ele vai desenvolvendo mais essas características que estavam internalizadas nele. Então aí que eu retomo, né, sobre entender quem é você mesmo. Isso também tá aqui, só que pro mal. E além disso, eu gostei que eles construíram um background, né, pra toda a relação do Cobra Kai, tanto do Chrissy quanto do Terry, porque não veio só ali daquele momento em que o Chrissy salvou a vida dele no exército, mas também de algo que eles já combinavam, de ter essa junção, né. E o fato do Cobra Kai ter vencido o torneio é, assim, assustador o que pode acontecer na próxima temporada, ainda mais dele querendo expandir o negócio, e a gente sabe que os ensinamentos ardilosos, vamos colocar dessa forma, vem junto aí, não é o ensinamento do Cobra Kai que a gente vê o Johnny, né, desenvolvendo ali ao longo da temporada com presas de águia. Então, assim, o arco deles me surpreendeu bastante, porque não era nada do que eu tava imaginando, e eu gostei muito, inclusive, como eles, além dessas características terem vindo presentes, também foi uma implosão para os dois, né? Porque quando a gente tá falando de vilão, a gente tá falando de ego, e a gente viu que em vários momentos o próprio Chrissy ficava muito incomodado com o Terry, e a gente viu que esse incômodo, conforme foi crescendo e cada um foi querendo marcar mais o seu território, ele acabou se dando bastante mal, porque o Terry teve toda essa relação depois de querer prender ele, de botar a culpa dele, né, com a vinda do Raymond. Inclusive, que grata surpresa, a gente teve aí personagens que retornaram, como a Aisha, apesar de ter sido uma pequena participação, né? Eu achei que foi um super fanservice, porque muito da 3ª temporada a gente tinha ficado chateado, né? Porque teve muita gravação durante a pandemia e eles tinham que fazer viagem e ela era grupo de risco, se eu não me engano, então a atriz, ela não retomou pra personagem, mas aqui na 4ª temporada ela retomou. E foi muito interessante porque
quando eu vi ali na telinha, né, do comitê, quando eles estavam discutindo as novas regras do torneio, eles até falam assim, meu Deus, a gente está incentivando meninos a baterem em meninas, e era bem a cena dela. E aí, quando eu vi ela, de fato, eu falei, ó, ela autorizou o uso de imagem, sabe? Tipo, então foi muito legal, foi legal ter essa retomada, foi um momento muito importante ali entre ela e a Sam, inclusive para um ponto de virada da Sam, e toda essa relação do Raymond ali com o Terry, né, dele se tornar praticamente um sócio do Terry, provavelmente em uma dessas filiais aí ele vai ficar de responsável, algo do tipo, mas ele também ganha um background, né, a gente vê como a partir das coisas que aconteceu ali por causa do Cobra Kai e também o envolvimento dele, né, com os estudantes de uma forma geral, tudo que levou esse personagem, mesmo que com pouco desenvolvimento, a gente consegue compreender a decisão dele. Não tô falando que é correta, mas a gente consegue compreender. Agora, outra coisa que eu gostei muito sobre essa temporada foi, além de trazer esses personagens antigos, também trazer novos personagens. A gente teve um desenvolvimento maior do Anthony, que inclusive tá completamente diferente, mas eles trouxeram um desenvolvimento pra ele, inclusive por causa do Kenny, que vem como esse novo personagem pra temporada. E eu gosto muito porque a gente vê o Anthony como um cara do bullying, que é quase o paralelo como era o Johnny e o Daniel, só que da perspectiva do Johnny, como trouxe lá no início do Cobra Kai. Então, muito do que a gente viu no início de Cobra Kai é que o Johnny, ele estava respondendo a muitas atitudes do Daniel. Aqui, a gente vê atitudes muito mais diretas, realmente de bullying, né? O Anthony tá fazendo um bullying realmente muito grande ali com o Kenny. E tem a chamada para a próxima temporada, né? Porque eles que vão estar no high school, no ensino médio, no ano seguinte. Então, talvez eles sejam um exemplo também de quebra de ciclo, de não ter um novo Daniel e um novo Johnny, que eles se resolvam antes de sair dali do colégio e tudo mais. E também ele acaba sendo um pivô importante pro arco do Robbie, do entendimento dele que nem sempre os fundamentos que você quer passar saem do jeito que você gostaria. Então ele sente o peso da responsabilidade de ser um sensei, de certa forma. Ao mesmo tempo, ele começa a ouvir certas influências, tanto do Chris querendo manipular ele, quanto o Daniel avisando, os novos fundamentos que o Terry acaba trazendo e que são mais ardilosos ainda. Ele consegue de fato ter essa percepção um pouco de fora, quase ali virando, né, o vilão de fato, e ter o entendimento das coisas que o Johnny fez e o quanto ele culpava o Johnny por outras coisas que ele não fez também. Então, eu achei muito legal ele ter esse entendimento, deles terem essa possibilidade de construção de relação, principalmente numa temporada que a gente vê que tanto ele quanto o Miguel tem esses problemas a serem resolvidos, então eu acho que é um bom direcionamento em paralelo legal, assim como acontece com a Tori e a Sam também, porque dentro da briga delas eu acho que a gente acaba tendo um direcionamento legal também para elas entenderem o quão mal faz uma para outra. Inclusive devo dizer que torci para ela ganhar o troféu, principalmente quando ela fala, né, que seria a forma dela finalmente ganhar algo dentro de tantas perdas que ela teve. Cara, é muito foda. Essa temporada ela tá muito internalizada nos diálogos. A gente consegue compreender cada um desses personagens. Personagens que a gente não gostava tanto, a gente passa a gostar mais. Mas falando no Robbie e na Tori, gostei muito da junção deles. Eu realmente, assim, tava shippando esse casal. E eu acho que um complementa bastante o outro. Achei só bobeira do Miguel e da Sam, né? Que um tava olhando bastante, aí eles discutiram por causa disso. Mas eu não senti que em nenhum momento ambos tiveram interesse pelos seus ex, né? Então foi uma briga, um desentendimento que eles tiveram ali, não que só foi por isso, mas foi ali também que eu entendi porque às vezes eu torço pro vilão, sabe? Porque no final das contas tava a Sam e o Miguel obcecado por eles e eles estavam tipo, cara, a gente tá realmente curtindo essa noite, então vamos curtir aqui, esquece esses dois, a gente veio pra incomodar eles, mas eles conseguem esquecer e curtir, sabe? Então foi muito legal ver isso deles. E, gente, preciso falar sobre a Tori também, porque aqui eu senti que a gente teve um background muito maior sobre ela, sobre a família dela. Foi algo que sempre existiu, a gente viu como ela sempre sustentava, né, a família. Eu gosto ainda muito do envolvimento do Chris com relação a ela, que ele vem como essa proteção. Inclusive, o próprio Chris, ele também tem um arco de redenção, hein, nessa temporada. Eu acho que já era algo sendo trabalhado aí
aí junto com essa história da Tori, que ele defendeu ela na temporada anterior, um pouco nessa também, mas principalmente quando ele até fala, né, faz o que você quiser, seja você mesma. Como eu falei, né, é uma temporada que fala muito sobre se descobrir quem é você, e o Chris também tem esse entendimento ali no final, ele não repete o que ele fez com o Johnny. Mas outra influência muito positiva pra Tori também foi a Amanda, mesmo que tivesse ali uma colisão entre ela e o Chris de novo, eu gostei muito como eles desenvolveram esse arco, trouxeram até um background pra Amanda, de que ela era uma garota problema antes dela compreender, mesmo que fosse um embate direto a ela, né, porque afinal a gente tá falando do embate entre a Sam e a Tori, é a filha dela que tá sendo machucada, e ainda assim ela conseguiu ter empatia e se ver de fora e tentar ajudar naquela situação. Então eu gostei muito dessa participação, desse desenvolvimento, inclusive da Tori também baixando a guarda, sabe? Principalmente naquele momento que a Amanda fala, às vezes a gente precisa pedir ajuda e se você pedir você vai se surpreender, e de fato é o que acontece, e isso também acaba apaziguando a relação dela com a Sam. Ela não queria machucar a Sam de verdade no momento que ela machuca, quando ela descobre que ela ganhou o torneio, mas também por um roubo que o Terry pagou ali, o juiz, e eu acho que isso pode ser um pivô inclusive para desenvolver mais essa relação. Enfim, eu acho que eles aprofundaram muito todos esses personagens principais, inclusive envolvendo os secundários. Falando dos secundários, gostei muito do desenvolvimento do Hawk. Ele também foi um personagem que teve um arco de redenção, como eu tinha falado no meu vídeo sem spoilers, né? Ele foi um personagem que começou ali como o loser, depois ele foi pro cara que era o bully, e aqui ele tá no meio termo. Então, quando a gente tem esses fundamentos, né? Os dois fundamentos, tanto da calma quanto do strike first ali do Daniel e do Johnny, respectivamente, a gente vê que isso também acaba sendo um aspecto dele, sobre ele entender quem ele é, que ele não precisa daquele moicano, apesar de gente ter ficado de coração partido pelas coisas que ele sofreu. Eu achei engraçado, lógico, no momento que o Johnny usou ele pra ser de penitência, né, que ele falou assim, tá, já entendi que o que eu fiz foi errado e tudo mais, tudo bem, foi o primeiro momento, mas ele foi um personagem que ele sofreu ao longo da temporada de uma forma geral, né? Então foi um arco que eu gostei muito de acompanhar, inclusive dele se entender na relação com Demetri, deles se perdoarem, deles reconstruírem essa relação, que era uma amizade muito gostosa de acompanhar. Também a relação com as namoradas, né? Deles se entenderem ali. Enfim, é uma temporada que desenvolve muito bem todos os personagens que ela trouxe de uma forma geral e ainda consegue trazer novos personagens e desenvolver eles muito bem. Gostei muito, sério. Agora, uma coisa que eu não posso deixar de falar é sobre o torneio. A única preocupação que eu tenho é que quando a gente teve a chamada para esse torneio, eu acho que todo mundo imaginava que o grande embate seria entre o Rob e o Miguel e que bem provavelmente teria um novo golpe, que seria algo similar ao que aconteceu em Karate Kid. Mas eu fiquei um pouco preocupada deles não terem se precipitado, né? Porque eles até falam, desde 85 a gente não tem uma morte súbita. E é utilizado ali entre o Eli e o Rob. Eu acredito que, conforme direcionou o final dessa temporada, não vai ter um embate entre o Rob e o Miguel. Acho que eles vão se entender aí em algum momento. Eu acho que a sexta ela vai ser muito mais brigas de adultos do que de adolescentes. Mas aí eu guardo mais para um vídeo de teorias e o que eu acredito que vai acontecer na quinta temporada, que já tá confirmada. Então eu fiquei com o sentimento que talvez eles podem ter se antecipado. Eles poderiam sim ter feito essa briga super épica aí, que foi entre o Eli e o Rob, inclusive amei, entre a Sam e a Tori também, foi realmente muito impressionante, mas eu senti que eles usaram meio que tudo das referências. E aí fica a pergunta, né, que mais será que eles vão usar? Eu sei que vem golpe novo aí com certeza, mas aí a gente fala no vídeo sobre o final. Mas de uma forma geral, o torneio foi muito surpreendente, gostei muito da participação da Carrie. Enfim, é uma temporada de sucesso, é uma temporada grandiosa. E, gente, é uma temporada que traz uma discussão muito bonita, principalmente quando a gente fala sobre essa fase e quando a gente envolve adolescentes. É uma temporada que fala muito sobre descoberta, descobrir quem é você. E eu acho que eles trazem essa discussão de uma forma tão atípica do que séries
séries adolescentes trazem de uma forma geral, a gente vê como o karatê, ele acaba trazendo essas discussões também, não só a luta em si, e principalmente como a série fala muito sobre a quebra de ciclo e o quão importante é isso. Eu acho que essa questão toda de quebra de ciclo é algo que vem muito mais conclusivo ali na quinta temporada, mas ainda assim a gente vê quebras de ciclos aqui, a gente vê com o Rob, a gente vê com o próprio Miguel, a gente vê com o próprio Terry, como eu falei, né, vem como uma quebra de ciclo não tão positiva assim, porque aterroriza mais ainda do que vai acontecer dali, e é uma temporada que cuida muito bem dos seus personagens, dos personagens antigos, dos novos que vem também, e é uma temporada que tem muitos detalhes. Gente, tem episódios assim que é maravilhoso, a gente vê como eles trazem filme de referência e a gente vê o Johnny usando os ensinamentos do filme para treinar também ali na Batalha do Daniel, ou até mesmo quando o próprio Chris fala pro Rob que ele acha que ele não é um peão, que ele é um rei, e aí quando ele fala pro Rob cuidar lá do dojo e tudo mais, e aí ele reverencia como se ele fosse um rei, ou ao mesmo tempo quando ele tira ali a blusa, né, ele não se sente mais Cobra Kai, o Rob ele já tá com aqueles sentimentos conflitantes, né, porque a gente até vê, né, o Terry falando, eu quero todo mundo com as costas com o símbolo do Cobra Kai, e ele tira, pra mim isso é muito simbólico, eu sei que o Hulk também tira ali, mas também é num momento que o próprio Daniel fala, tá, você é do Miyagi, mas você também aprendeu muito sobre o Cobra Kai, então é um misto de tudo, sabe? Então eu gosto também como eles trazem alguns detalhes, então é por isso que eu falo que foi uma das minhas temporadas favoritas. Eu acho que tem muita coisa, tem diálogos muito aprofundados, a discussão tá muito boa e o desenvolvimento dos personagens também. E aí a gente chega no final com a volta do Chosen, e aí eu vou falar um vídeo só sobre esse final, o que eu acredito que pode acontecer, o direcionamento aí pra próxima temporada, a quinta temporada que já tá confirmada. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam dessa quarta temporada de Cobra Kai, o que você mais gostou, o que você menos gostou. Foi uma temporada tão impactante pra vocês quanto foi pra mim? Enfim, vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação pra quando eu tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!